Beleza? Eu queria falar aqui sobre uma pesquisa que eu observei por esses dias, apontando que o índice de atentado contra a própria vida, né? Não sei se pode falar a palavra em si, né? Quando a pessoa, né, comete algo contra a própria vida e deixa de existir, né? Não volta a existir nunca mais. A pessoa, né, entenderam, né? Então, o índice é significante, salvo engano, é 14% dentro da Polícia Federal, dentro do órgão da Polícia Federal, entre os próprios servidores. Beleza? Então, para esse vídeo eu fiz algumas anotações, eu queria adentrar nas minhas próprias anotações, né? Primeira coisa, em relação a uma impressão que eu tenho quando eu observo o mundo de estudos, né, o mundo de quem no futuro pretende ingressar nessa carreira, certo? E a impressão que eu tenho é que a pessoa acha que o órgão, a Polícia Federal, é uma máquina de produzir cenários para o bel prazer da pessoa, né? De modo que a pessoa pensa, não, eu vou chegar lá, eu vou trocar tiro, vai ser uma aventura, vou fazer isso, vou fazer aquilo, uhul, né? Então, me parece que a pessoa não está indo para se tornar um servidor público, né? Há uma desconexão com a literalidade da palavra, né? E isso meio que até que quem promove concursos direcionados ao desenvolvimento, ao segmento dessa carreira, ao ingresso dessa carreira, né? Prepara a pessoa para ingressar nessa carreira. A pessoa também, os grupos, as empresas, os líderes, os professores vendem isso também, né? Vendem esse tipo de coisa, né? Já pensou em realizar o sonho, já pensou nisso, já pensou naquilo, estabilidade, distintivo, respeito, segurança, uhul, né? Então a pessoa vende, né, um mundo encantado. E o concurseiro, a pessoa que está estudando, ela se conecta a esse mundo encantado. Ela está vendo ela como pessoa, né? Ela está estudando para algo para ela não está se conectando com a literalidade de servir, porque a partir do momento que você conclui com êxito, você é aprovado e você toma posse, a partir desse momento você passa a servir um público através do órgão, né, no qual a ele se projetou e através no órgão ao qual ele, né, agora está apossado, certo? Apoderado do serviço, né? Então existe uma necessidade, um porquê, certo? De aquele órgão existir, não é à toa, né? Então o órgão não está lá para produzir cenários de aventura para satisfazer aquela pessoa, entendeu? Não, conforme as necessidades do cotidiano, certo? O órgão tem as suas demandas e tem os seus serviços, né? E aí tem todo um preparo das pessoas, certo? E a pessoa, quando conclui um concurso, né, ela vai fazer parte desse grupo de pessoas que vão servir, né? Com que tipo de serviço? Nunca se sabe. Qualquer tipo de serviço, menos única e exclusivamente, estritamente, um serviço para a satisfação daquela pessoa que se propôs a servir e agora está na posição de servidor. Menos isso, entendeu? Então, a pessoa se conecta com uma ilusão, algo que ela construiu na mente dela, algo que foi vendido para ela, entendeu? Então há uma desconexão. Isso acho que implica muito. Sim, também aí eu anotei aqui que é uma desconexão do órgão com uma certa existência e também falta de porquê no estudo, né? Também é que ao longo do tempo, né, espera-se que com a resolução, né, das situações de conflitos nas quais o órgão se propõe,
né? Almeja-se uma evolução, a prosperidade social. Imagina que o país, ele é uma pessoa. O país é uma pessoa. E cada coisa que acontece dentro desse país, né, é uma pessoa que está tendo atitudes de transtornos, ou que está tendo comportamento de transtornos, ou que está sofrendo transtornos. Aí imagina, passa tempos e tempos, e aí, os crimes diminuíram, os crimes aumentaram, né? As pesquisas mostram, melhorou isso, melhorou aquilo, mas sempre tem problema, entende? Então é uma pessoa que ela oscila de bom para ruim, de péssimo, de repente chega a num estado de saúde ótimo e tal, mas ela nunca prospera, nunca evolui a ponto de sanar. Então está sempre naquilo. E aí o servidor também acaba como, né, as pessoas, os agentes que vão serem as pessoas que vão trabalhar, se empreitar, empreender essa jornada, também acabam sentindo isso, eu acho, né? Eu vejo isso. E agora, o diz porquê, a conexão com o porquê, com o porquê de estudar, né? Entre conexão com o que eu falei no começo, né? Então eu vejo muito a pessoa, quando vai estudar, ela vai estudar procurando vários motivos, tendo que construir motivos, tendo que construir troféus, tendo que construir bonificações durante o estudo, né? Tentando ao máximo possível camuflar uma falta de conexão real com a profissão na qual ela deseja. Aí isso é geral, né? Então a pessoa não tem um porquê existencial e parece que aquela profissão vai tentar suprir aquele vazio que ela tem dentro dela, entende? E aí a pessoa tem que estar sempre tendo um docinho, um troféuzinho, um bônusinho aqui. Por isso que entra à tona, né, ao fim de semana, e quem vai promover, se propor a liderar um treinamento para essa pessoa, físico ou de estudos, a fala é sempre mais ou menos a mesma. Não, tem que ir, você tem que vencer, seja maior do que as suas desculpas e não sei o que, seja forte, um guerreiro faz isso e faz aquilo, né? Porque já é natural que a pessoa, por exemplo, não vai estudar no fim de semana, né? Que a pessoa vai estudar com certo rancor, que não gosta de estudar, tudo isso, né? Então isso já sendo natural, né? É natural toda essa força, todo esse troféu. Por quê? Porque eu não tenho uma conexão real. Não, eu experienciei coisas na vida, né, e vim a ter um chamado do coração. Como consequência eu vou me embrenhar nisso, entendeu? Não, isso daí, né, aí a pessoa tem que colocar um monte de disciplina em cima, tem que colocar um monte de coisa externa, tem que colocar, né, um monte de propulsores artificiais para fazer aquilo que normalmente ela não quer fazer. Tudo tem que ser na raça, tudo tem que ser forçado, né? E aí ela fica também, ela constrói um sonho, não, porque pensa positivo, depois desse ardor todo de 5 anos de estudo, quando eu chegar lá, né, eu vou poder fazer isso, pensa na estabilidade, pensa nisso, e aí ela, né, fica forçando aquilo na mente dela o tempo todo, né, como um combustível. Porque senão não vai, e daí tem que ter um monte de sonhos, um monte de, né, utopias para servirem como esses propulsores de combustíveis, né? E aí quando chega lá, né, aí ferrou. Às vezes muitas vezes, não, geralmente, né, também não sei, mas o que eu observo é isso através, né, dos comportamentos, das falas. Aí chega lá, é bem diferente, às vezes, né, mais profunda a pegada do que quando a pessoa estava estudando, entende? Então aí tá uma problemática, mais uma. Deixa eu ver aqui.
Assim, aí tem uma coisa que se conecta ao segundo tópico. Que é o fato do sistema servir ao sistema. É uma problemática também. Por um lado, existe uma necessidade daquele órgão existir. Existe uma necessidade do órgão existir, né? Mas por outro lado, eu observo que, né, o sistema trabalhista num geral, e muito nesse órgão, ele trabalha para si, né? Ele acaba que inconscientemente construindo problemáticas para si e, né, desenvolvendo trabalhos para suprir a própria problemática. Isso é um problema. Então eu acho que ainda é um sistema funcional muito baseado naquela velha frase que mente vazia é oficina do diabo. E muitas vezes, né, os trabalhos são construídos, os trabalhos da sociedade no geral, a sociedade funciona com base nisso, né, existindo trabalhos só para não existir nada, sem um porquê. Digamos que a sociedade, o sistema social não tem uma espiritualidade, não tem um coração, é meio vazio ainda, entendeu? Caminha trabalhar por trabalhar, né? E isso é um problema, e isso eu vejo que também está dentro ali dessa situação, envolve essa situação e implica muito nessa questão aí do ato contra a própria vida, né, que a pessoa comete e deixa de existir, né? Então é essa parada. Mas agora tem um questionamento aqui, porque é o seguinte: para você ser aprovado nesse órgão, uma das fases, né, acho que terceira, quarta fase ali, né, ou a fase mais além, depois das provas objetivas, dos testes físicos e tal, para você ser aprovado tem um teste psicológico, beleza? Ou não tem o teste psicológico, corriqueiro de tempos em tempos, né? Ou não tem, se não tem poderia muito bem ter, ou se tem, tá muito falho, e se já teve, e se só tem ali já ocorreu ali no começo, e só no começo, antes da pessoa, né, ser aprovada num concurso, também tem falha aí. Então não é tão bom assim para um órgão desse tamanho, dessa importância, dessa profundidade, né, com essa fama, né? Então tem que ver essa parada aí, tem que ver esse negócio, porque alguma coisa, né, tem de falha aí significante, porque o caso, a notícia traz um dado em relação a uma situação negativamente significante, né? Então a falha para quem propõe um teste que tente filtrar certas problemáticas naquela pessoa que vai se propor a servir ao público, então a falha também é significante. Então é uma coisa para se notar aí. Mas o grande ponto aqui, o que eu acho mesmo, é uma falta de um porquê, na verdade, né? De um porquê de estar lá. Eu acho que é a ilusão de entender um órgão como uma máquina de satisfazer o meu ego. Não, eu vou adentrar para viver uma utopia lá. Entendi aí, isso daí é um problema. A pessoa chega lá e cai do cavalo, né? Porque é uma desconexão muito ruim com a literalidade do servir ao público e uma realidade, né, no que tange esse órgão. Então essa falta desse porquê, dessa conexão real com o coração. Não, eu experienciei coisas e vim a me encontrar nessa profissão. E por consequência desse chamado do coração,
dessa paixão, desse propósito real, por consequência eu vou empreender esses estudos e vou adentrar lá. Porque daí quando é assim, não tem essa de fim de semana, não tem essa de qual estudo é melhor ou pior, entendeu? Não precisa construir muitas coisas de fora, claro que todos nós, né, gostamos de bonificações, de coisas que vão a nos entusiasmar, né? Agora, isso é menos, né? Quando tem algo de dentro, isso é tão menos importante. Agora, quando é o contrário, quando a pessoa tenta fazer daquela situação, daquele órgão, daquela profissão, algo que poderia, né? Quem sou eu para dizer que deveria, mas poderia muito bem ter dentro dela já, e como consequência ela iria empreender uma jornada naquele órgão, quando ela vê naquela situação uma maneira de colocar algo que não tem dentro dela, e aí isso é um problema. Não, eu vou seguir nessa carreira porque, ilustrando aqui, né? Eu vou seguir aqui porque eu tô com um vazio, talvez isso vá suprir algo aqui dentro, né? Esse órgão vai ser a minha religião, vai ser o meu espiritual, esse órgão vai ser a resposta para essa existência que eu não tenho, né? Esse órgão vai ser a resposta para quesitos da realidade que eu não tenho, né? Então talvez a pessoa não tenha isso numa autoconsciência, explícito para ela mesma, né? Mas talvez seria a pergunta que a pessoa gostaria de fazer e não sabe, e esse questionamento, essa incógnita inconsciente, emocional, ela se converte em uma gana de querer adentrar nisso, uma gana de querer adentrar nesse órgão, e aí no futuro vem frustrações. Então é essa fala que eu queria trazer, a minha visão. Valeu!